Paz de Deus com toda a irmandade. Paz de Deus, irmã Maria Helena. Amém, irmão Júlio. Amém, irmão Júlio. Deus abençoe a todos, irmã Lia, irmã Marlene. Paz de Amém. Deus, irmão Júlio. Amém, irmão Júlio. Amém, irmão Deus Júlio. abençoe. Deus abençoe. Amém. Daqui a pouquinho nós já vamos iniciar, né? O irmão Raul já deve estar chegando. Então, só mais um minutinho, tá bem? Tá bom. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Paz de Deus, irmão Raul. Paz de Deus com todos. Amém. Colocar aqui a saudação a toda a irmandade com a santa paz de Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Paz de Deus, querido. Amém. Amém. Eu vou fechar aqui, tá bom? Estou fechando aqui. O irmão Raul, abre de novo, por gentileza, para que o som fique mais claro, né? Isso. Glória a Deus. Glória a Deus. O irmão Raul tá bem? Tá tudo bem aí, né? Graças a Deus, tudo bem, irmão Júlio. E aí, com os Glória a irmãos, Deus. tudo bem? Sim. Um pouco escuro aqui, né? Na verdade, o irmão tá, como o irmão tá contra a luz, o irmão fica escuro. A tua janela está clara, mas o irmão fica escuro, vira uma sombra pro irmão. E aí, Ó, agora? permanece, o irmão vai ter que virar de lado, irmão. Vou acender a luz, peraí. Oh, ficou bom, irmão. Tá bom, Ficou né? ótimo. Ficou bem, A graças luz a Deus. Faltou luz, né? Tendo luz, quando tem luz, melhora, né? A luz é Cristo. Exato. A luz de Cristo também, as trevas vão embora. Tá bom. Glória. Maravilha. Vamos Glória ao a Deus. início, porque já não pode demorar muito, porque nós temos culto, né? Então, nossa reunião não vai ser muito demorada, vamos só fazer uma passagem por esse capítulo aqui, mas o nosso assunto continua dos livros da Bíblia na quinta-feira.
E na quinta-feira nós vamos abordar o livro de Josué. Certo, irmão? Glória a Deixa eu Deus. Vou colocar um fone de ouvido, vai ficar melhor. Tá bem, irmão Raul. Glória a Deus. Aleluia. Isto, ficou bom. Melhora. O som não sai. Então tá bom. Vamos iniciar então, né, irmão Júlio? Não vamos esperar muito, porque o nosso tempo hoje é meio corrido, né? Sim, meu Vamos amado. começar então. Deus seja louvado. Amém. Vamos então fazer uma oração em nome do Senhor Jesus. Amém, querido. Glória a Deus. Glória a Glória a Jesus. Deus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Eterno Sim. Deus, nosso bondoso Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos nós aqui, ajoelhados na Tua presença, Senhor Deus, através dessa tecnologia, Senhor, esse aparelho de comunicação, para junto nós falarmos da Tua santa palavra. O nosso assunto aqui será a Tua palavra, Senhor. Rogamos que em tudo nos ajude, nos abençoe, nos oriente e nos dê, Senhor Deus, uma boa interpretação desse texto, nesse diálogo que Jesus teve com esta mulher. Possamos nós também aprender muito, Senhor, porque o objetivo de Jesus sempre foi ensinar todas as suas parábolas, os seus milagres, seus diálogos, e foi um ensino para aquela época e permanece sendo um ensino até no dia de hoje, e será enquanto a sua igreja estiver aqui na terra, Senhor. Assim nós te damos graça, pedimos a tua orientação, pedimos a revelação do teu Espírito Glória a Deus. Santo, a inspiração do mesmo, para que nos oriente nas interpretações dos textos corretamente. Abençoa a Irmandade aqui presente. Se tem alguém que está enfermo, com alguma enfermidade na sua casa, nós rogamos ao Senhor que cure, que liberte, e que se alguém está passando por algum problema, algum processo, poderoso é o Senhor para abençoar cada um, Senhor, que nós passamos essa reunião aqui, Senhor Deus, tudo correndo dentro daquilo que o Senhor prepara para nós, nos dando saúde e força, livrando nós de todo mal. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos estas bênçãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Bom, Júlio, Oi, meu querido. a voz do irmão ficou longe. Irmão, tá me ouvindo? Ficou longe o som do irmão? Deixa eu mudar de conexão, irmão, porque realmente eu não ouvi o irmão falar Deus seja louvado. Deixa eu ver a minha conexão aqui. O irmão tá me ouvindo bem? Minha conexão tá certa. O irmão tá me ouvindo, irmão Raul? Ouvindo muito longe. Depois que eu pus o fone de ouvido, ficou ruim. Ué, que coisa. Então deixa eu deve ser pôr eu o fone aqui. de ouvido. Deixa eu pôr o Deve fone ser de eu. ouvido. Espera aí, deixa eu pôr o fone de ouvido. Melhorou, irmão? Não, Não melhorou? vou tirar o fone. Vou tirar o fone. O irmão tá me ouvindo? Não. Agora eu estou ouvindo. O problema é o meu fone de ouvido, então. Pode ser, irmão Raul. Era o meu fone. Ele não deu certo. Deixa eu ver. Vou fazer mais um teste aqui. Vou encaixar direito aqui. Tá. A irmã Sandra disse que está te ouvindo muito bem. E eu também estou te ouvindo bem com o seu fone de ouvido, viu, irmão? Oi? A irmã Sandra realmente. está ouvindo bem o irmão, com o seu fone de ouvido. Eu também te ouço meu fone bem. Mesmo. Vou usar sem fone. Tá bom. Tá me ouvindo, irmão Júlio? Estou te ouvindo. Agora estou ouvindo. Também estou ouvindo o irmão perfeitamente. Então estava no fone aqui. Acho que eu fui lavar ele hoje, molhou e deve ter grifado. Vamos lá, então. Vamos. Nós vamos hoje, irmãos,
saudar a todos primeiro, já saudei, né? Mas a paz de Deus com todos os irmãos que estão aí nessa live, nos assistindo, né? Que Deus abençoe a todos e que todos nós fazemos Amém. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe, irmão. Amém. Deus abençoe. Agora o irmão abre o do irmão, tá, irmão Raul? Abre aí. Eu pediria aos irmãos que abrissem a sua Bíblia aí no capítulo 4 do Evangelho de João, esse muito conhecido. Vamos fazer uma leitura do texto para nós depois discorrer sobre o que ele tem para dizer para nós, esse texto aqui. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da idade de Jacó, que tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte, isso era quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar o poço, e o poço é fundo. E onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos, o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der, lhe fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me desta água para que não tenha mais sede e não venha aqui tirá-lo. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que tens não é teu marido. E o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é o Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, eu sou eu que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum lhe disse que perguntais ou por que falas com ela. Deixou, pois, a mulher seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E, entretanto, seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. Porém, ele disse-lhe, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então, os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe, porventura, alguém de comer? Jesus disse-lhe, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou
e realizar a sua obra. Não dizei vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede a terra, que já estão branca para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijam, porque nisto é verdadeiro ditado: um é o que semeia e outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhaste, outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele o samaritano, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muito mais creram nele por causa da sua palavra. E dizia a mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Só lemos até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. O nosso assunto será sobre a mulher samaritana. Então, aqui depois tem o capítulo prossegue, falando da cura de um oficial do rei, mas nós não vamos entrar nesse assunto que não vai dar tempo. Vamos ficar somente aqui nesse episódio que acontece entre Jesus e esta mulher. Aqui 2 regras são quebradas. Primeiro que podemos observar uma coisa, ou podemos ver 3 regras aqui. Jesus nunca se deteve a falar com a mulher tanto tempo, ter um diálogo tão longo com a mulher como este aqui. E segundo, que ele quebra aqui protocolos. Segundo é que um judeu não detinha o seu tempo em conversar com a mulher, em ensinar qualquer coisa da lei. Os judeus diziam o seguinte, que ensinar a lei para a mulher, ensinar a Torá para a mulher, era preferível jogá-la para os porcos. Tamanho discriminação que eles tinham com as mulheres. Isso com qualquer mulher. Agora, uma mulher samaritana, eles nem chegavam perto. Era para eles um povo imundo. Eles não tinham comunicação nenhuma com o samaritano e tinha eles como um povo imundo, como inimigo, não pisava nem na sua terra, não passava nem próximo deles, tanto dos homens e principalmente das mulheres. Não ia jamais um judeu ia conversar com a mulher da forma que Jesus conversou. Então, essas são as regras que Jesus quebra, que Jesus não vive debaixo da regra humana, daquilo que os homens criou, das rixas que os homens criaram, e vive debaixo dessas contendas. Jesus não compactua com esse tipo de coisa. Ele tem o seu trabalho, ele tem a sua forma de agir, de lidar com as pessoas, indiferente dos seus costumes, das suas tradições, da sua cultura, indiferente de tudo isso, Jesus, ele faz a sua obra do jeito que ele quer fazer, indiferente de qualquer imposição humana. Então, o que acontece aqui é que esta mulher, como já dissemos, ela não era do povo de Israel, ela era judia, ela era samaritana, e antes de nós conversarmos sobre isso, vamos ver primeiro quem era o samaritano. Por que havia esse ódio tão grande dos judeus pelos samaritanos? Quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram judeus mistos. Eles, quando, lá no livro de Reis, quando o rei da Assíria, Sargão II, invadiu o reino do norte, que era Israel, e ele levou cativo, derrotou eles e escravizou o povo de Israel, levou muitos escravos para Samaria, e aqueles que ficaram lá, eles pegaram o povo de 5 nações, de 5 etnias, e colocaram lá em Israel com essa política de miscigenar o povo e tirar, eliminar a nação. Ou seja, o povo de Israel, eles tinham as suas crenças, mas com os samaritanos trouxeram uma crença, esse povo, eu não chamo samaritano ainda não,
eles tinham uma crença diferente, e quando eles são colocados ali, devido à maneira que eles cultuavam, Deus enviou leões ali que começou a devorar as pessoas. E eles perguntaram, mandaram carta para o rei, o que está acontecendo? Aí alguém disse, era porque o povo está transgredindo o Deus da terra. Envia lá sacerdote para ensinar a lei para eles. Aí foi enviado o sacerdote, que passou a ensinar a lei para eles, e os leões pararam de atacar, mas eles continuaram tendo aquela conduta deles de idolatria. E eles cresceram, ficaram ali morando naquele lugar que era Samaria, era uma cidade que pertencia a Israel, às 10 tribos, né? E quando dividiu o reino do norte e o reino do sul, as 10 tribos ficaram com Israel. Samaria era a capital. Samaria foi uma cidade fundada por Onri, pai do rei Acabe, e ficou mais famoso por ter fundado essa cidade. E aí, por isso, eles passaram a chamar samaritanos e não judeus, mas eles eram judeus mistos, eles tinham a crença, eles tinham somente a Torá, os 5 primeiros livros de Moisés, eles estudavam e fizeram um templo para confrontar o templo de Jerusalém, um templo no Monte Gerizim, e de forma que eles ficaram separados. Quando Neemias regressa depois do cativeiro babilônico, quando termina o cativeiro, Neemias volta para reconstruir a cidade e Esdras volta para construir o templo. O samaritano se oferece para ajudar os judeus naquela construção. Perdão, eles oferecem a Neemias para ajudar a reconstruir o templo. Neemias recusa aquela ajuda. Neemias não aceita a ajuda deles de maneira nenhuma. Por quê? Sabia que eles tinham uma cultura diferente, uma cultura que não era segundo a palavra de Deus. O que eles podiam fazer? Traria a sua cultura, misturaria no meio do povo e provocaria uma apostasia. Então, Neemias não aceitou. E quando eles foram recusados essa ajuda, eles passaram a perseguir os judeus. Escreveram carta para o rei, o rei Ciro, o rei da Pérsia, né, que, enfim, fizeram tanta intriga que a construção do templo acabou parando por causa deles. Então, esse povo tornou-se inimigo dos judeus desde aquela época, desde a época de Neemias. Olha, nós estamos aqui com mais de 800 anos à frente, e eles continuavam sendo inimigos de Israel. Por isso que o samaritano não se comunicava com o judeu, e nem tampouco o judeu se comunicava com o samaritano. Eles tinham essa rixa entre eles, e um judeu, quando ia para a Galileia, ele dava uma volta de quase um dia de viagem para não passar dentro de Samaria. A viagem dentro de Samaria era mais curta, às vezes não passava dentro da cidade. E o que faz Jesus aqui? Jesus vai passar nessa cidade. Então, observamos o texto aqui. O que está dizendo o texto? Quando Jesus veio saber que os fariseus, ouvindo que Jesus fazia, batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava. Não era Jesus que entrava na água para fazer o batismo. O batismo estava no nome dele, eram os seus discípulos que faziam esse batismo. Então, o que acontece é que Jesus, percebendo que os fariseus, como era um povo cheio de intrigas, que a intenção deles era jogar Jesus contra João ou vice-versa, os discípulos de Jesus contra os discípulos de João. Então, o que Jesus faz? Jesus prefere deixar aquele lugar, se bem que entre ele e João Batista não havia nada de diferente, absolutamente nada, mas Jesus, para evitar essa intriga desses fariseus, então ele se afasta. Ele sai daquele lugar ali e vai para a Galileia. Ele deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. Aqui diz o texto, verso 3, verso 4, que diz, e era-lhe necessário passar por Samaria. Ora, que expressão é essa? Era necessário passar por Samaria. Aqui não é um aviso que Jesus recebeu, não é uma carta que alguém mandou para ele, convidando ele, não é absolutamente interferência nenhuma para Jesus passar em Samaria.
Mas era necessário porque era uma decisão dele de passar por Samaria. Ele que decidiu que ele passaria por Samaria. Então, ele vai passar por Samaria. Então, quando ele percorre aquele caminho, ele ia para a Galileia e não vai fazer como os judeus faziam, não vai cortar o caminho, ele vai passar pelo caminho mais próximo, porque ele precisava parar em Samaria. Ele já sabia de tudo que ele ia fazer lá, já tinha essa obra para ele realizar lá, ele ia evangelizar o samaritano, ele não tinha o mesmo pensamento dos seus patrícios, ele era judeu, mas ele não pensava como eles, de rejeitar o povo. Então, Jesus tinha outro pensamento, outra forma de conduzir o seu trabalho. Ele vai para Samaria. Quando ele chega ali, ele vai chegar num lugar chamado Sicar. Foi, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto das datas que Jacó tinha dado ao seu filho. Sicar aqui, na verdade, é aquela Siquém. Era uma cidade que, quando Jacó fez um poço ali, né? Nós temos lá no livro de Gênesis esse relato, e esse pedaço de terra ele vai dar para José, quando ele está na morte lá no Egito, ele vai dar esse pedaço de terra para José. Bem, então ele chega ali, estava ali na fonte de Jacó, cansado do caminho, sentou-se junto à fonte, era isso quase a hora sexta. A hora sexta aqui, irmãos, é meio-dia. Então, era um momento que o sol estava muito quente. Naquela região, quando chega esse horário, o sol chega no pique do calor e vai esquentando mais até a noite, e a noite é um frio que ninguém aguenta. Então, aquela região desse jeito. É um frio, é um calor imenso de dia e um frio insuportável de noite. Então, meio-dia era a hora do calor mais abrangente daquele momento, e Jesus chega ali naquele poço. Diz o texto aqui que ele estava com sede. Então, vem uma mulher tirar água e Jesus inicia-se um diálogo com ela. Dá-me de beber. Observe uma coisa, nós vamos ver em todo o texto, vai terminar o texto, Jesus não bebeu essa água. Vocês não veem que ele não bebeu a água. Ele pediu a água aqui para quê? Para iniciar um diálogo. É a estratégia do evangelista. Precisava de iniciar um diálogo, e ele vai iniciar o diálogo pedindo água para ela. Ela chegou, a mulher está mexendo com água, tirando água, ele vai quebrar o protocolo, porque o judeu não conversava com a mulher, e muito menos pedir alguma coisa. Ele não ia receber nada da mão de um samaritano judeu, de jeito nenhum. Se ele pegasse num copo que o samaritano pegou, ele era considerado imundo. Então, Jesus vai pedir para ela água. Vai iniciar esse diálogo evangelístico pedindo água para ela. E ela, porque os seus discípulos, diz o texto, que tinha de comprar comida. Olha, disse a mulher, peraí, como é que o senhor, sendo judeu, me impede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Como é que isso acontece? Isso não pode acontecer. Eu estou admirado, eu estou perplexo com o que está acontecendo aqui. Isso nunca aconteceu. Um judeu não faz isso. Jesus era judeu, mas ele era Jesus. Ele era o dono da vida. Ele não tinha com ele esses rancores. Ele nasceu na Judéia, mas os rancores judaicos, as práticas judaicas, contrárias à palavra, não estavam em Jesus. Estavam nos fariseus, estavam nos demais judeus. Todos já nasciam, era ensinado isso, os velhos passavam para os mais novos, e aquela geração foi, como eu já disse, quase 800 anos, aquela inimizade fortíssima entre eles. Então, Jesus chega e causa admiração desta mulher, dizendo, mas o senhor é judeu? Você é judeu, está me pedindo água? Então, Jesus respondeu e disse-lhe, olha, se você conhecesse o dom de Deus, você não conhece o dom de Deus. Se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Então, Jesus dizendo assim, olha, se você conhecesse, Jesus não está cobrando dela um conhecimento, porque também é a primeira vez que ela está vendo Jesus, mas Jesus vai dizer para ela, vai mostrar para ela algo admirável
algo admirável. Olha, é como nós quer falar de uma cidade bonita, a pessoa nunca esteve lá. Eu vou chegar para ele e falar assim, olha, se você conhecesse aquela cidade, olha a vegetação que tem lá, as águas cristalinas, a beleza que há naquela cidade, uma coisa maravilhosa. Quem dera se você conhecesse, você ficaria ansioso para estar nesse lugar. Era mais ou menos um diálogo assim. Às vezes você está querendo mostrar para ela. Quem dera se você conhecesse quem está falando com você. Se você imaginasse quem está falando com você, você entendesse quem era. Por isso, irmãos, quando nós entendemos quem é Jesus, quando nós passamos a conhecer quem é Jesus, nós recebemos dessa fonte da água, a água que liberta, a água que sustenta, nunca mais teremos sede. Então ele disse, olha, tu lhe pediria, ele te daria água viva. Água viva. O que é água viva na Bíblia? São águas correntes, águas que se movem. Não é água. A água de uma lagoa é diferente da água de um rio. A água de uma lagoa ela é parada, ela junta dejetos, ela é imprópria para o consumo, porque a lagoa é cercada ali, aquela água recebe água da chuva, não há troca da água. E água viva é águas que correm, é águas constantemente limpas, é águas que vai purificando, água que vai levando tudo que está na frente, e ela é viva, é considerada água viva. E assim a água que Jesus nos dá é uma água que purifica, é uma água que limpa nossos pecados, que nos conduz à vida eterna e nos traz uma vida espiritual bem próxima dele, porque nós vamos sendo limpos por esta água. É essa água que ele te daria. Se você dá de beber, se ele pediria, ele te daria água viva. Se você soubesse quem está falando com você, você saberia que ele tem água viva, água diferente dessa sua aí. Você está tirando água de um poço, que todo mundo vem cá e tira a mesma água. Você tem que filtrar essa água, ela pode ter alguma coisa nela. Essa água aí, não é água corrente. Ela havia uma troca, né? Porque tirava, outra era uma mina, mas não era água corrente. Ela circulava só ali. E Jesus fala assim, muitas vezes a nossa vida ela não é suficiente para a nossa melhoria da vida espiritual. A nossa conduta, tudo que nós temos, as nossas qualidades, não são suficientes. Nós vivemos com elas. Como aquele poço, a água que estava ali alimentava o povo, mas era uma água que circulava somente ali. Se fosse uma água viva, você pegava aqui, outra água passava, e você estava sempre renovando aquela água e limpando qualquer coisa. Porque um poço, se caísse alguma coisa lá dentro daquele poço, ele vinha junto com aquela água que a pessoa pegava. É assim a vida da pessoa. A nossa vida é como a água de um poço. Mas quando nós encontramos Jesus, ela deixa de ser água de um poço para ser água viva. Águas que purifica, águas que limpa, águas que passam rapidamente. Certo? Bom, irmão Júlio, vou falar aqui no verso 10. Se o irmão tem alguma coisa para falar, os irmãos aí têm alguma coisa para perguntar, até aquilo que eu falei. Dá liberdade aqui para a Irmandade, para ver se eles entenderam direitinho, tá bom, irmão? Certo. Querida Irmandade, vocês ouviram, entenderam direitinho? Glória a Deus. Deus abençoe. Glória a Deus. Pode dar continuidade, irmão Raul. Glória a Jesus. Tem que abrir aí, tá, irmão Raul? Lembrar de abrir o microfone. Tá bom, já abri. A mulher não entendeu a fala de Jesus. É realmente uma fala muito enigmática. Mas o evangelista, ele é assim, ele vai cercando a pessoa. Ele vai colocando a pessoa no cerco, ele não vai entendendo, até ele chegar no ponto que ele vai entender. Essa é a função do evangelista. Então, Jesus, primeiro, ele pede água para iniciar a conversa. Segundo, ele leva a pessoa a fazer pergunta. Ele leva a pessoa a dialogar. Tira as dúvidas. O que você está pensando? Qual é o seu problema? Então, Jesus incita ela ao diálogo. Leva ela a dialogar com sua fala. E disse-lhe a mulher, Senhor, olha aqui, o diálogo prossegue. Aí ela vai interrogar, diz, Senhor, tu não tem com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? Ela perguntou, aqui nós não temos água viva por aqui. Mas é que o senhor tem essa água aí? Porque o poço é fundo. E, porventura, o senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço?
você é maior do que ele? Porque Jacó, para eles, era o pai deles, era um antepassado muito querido, muito reverenciado, né? Ninguém chegaria a dizer, eu sou maior do que Jacó, sou maior do que Abraão. Não, isso não falava isso. Era considerado, eles eram reverenciados como o pai da nação, muito respeitado, ninguém podia nem falar mal deles. Ela diz assim, o senhor é maior do que nosso pai Jacó, porventura, como se fosse assim uma afronta a Jesus, como se fosse assim uma indagação que era impossível a pessoa ser. O senhor é maior do que ele? Pois, que nos deu o poço, foi ele que nos deu esse poço. É bem dele próprio, os seus filhos e o seu gado. Eles beberam aqui nesse poço. Há anos e anos atrás, eles beberam aqui nesse poço. Então, mas Jesus não vai entrar nesse diálogo dela, não vai questionar sobre Jacó, não vai questionar sobre o poço. Jesus prossegue falando da sede daquela mulher que devia ser abastecida com a água da vida. Jesus não desiste. Jesus não desiste. É como o bom evangelista não desiste da alma. Quando ele pega uma alma para conquistar, ele vai conquistar ela. Faz de tudo para conquistar, ele não desiste. Ele trabalha aquela vida, às vezes até ele recebe resposta que não é muito agradável, mas ele é paciente, o evangelista é paciente. E Jesus se mostra aqui muito paciente. Ele sabe com quem está lidando. Ele está lidando com uma pessoa que não conhece ele, e ele vai se dar a conhecer por ela, mas ele não vai chegar dizendo, ele não chegou dizendo assim, olha, mulher, você me dá um copo d'água aí? Eu sou o Messias esperado. Sabe aquele Messias que a Bíblia fala? Eu sou eu cheguei. Você está doido. É o seu sol que fez mal para o seu juízo. Ele ia dizer isso para ele. É o seu sol que fez mal para o juízo do Senhor aí. Você não está louco, o Messias não é, não. Mas Jesus não começa assim. Ele começa lá, vai dando a volta, até chegar no ponto que a pessoa não vai ter saída, vai ter que confessar que ele é o Cristo. Veja, vamos prosseguir no diálogo aqui. E ela disse, olha, mas aquele que beber da água que eu lhe der, Jesus respondeu e disse, qualquer que beber dessa água, tornará a ter sede. Tornará a ter sede. Irmãos, nós vivemos no mundo, a pessoa que, no mundo, ele vive numa sede, porque às vezes ele tem suas religiões, tem os seus costumes, mas é uma água que ele bebe, uma água de poço, não é água viva. Ele continua com sede, continua com sede. Mas o dia que ele encontra Cristo, ele nunca mais tem sede. A sede dele foi suprida, porque acabou-se. Toda procura cessou ali. Jesus é a água da vida. Quando ele bebe dessa água que é Cristo, a sua sede está totalmente sanada, resolvida. Ele não tem mais sede. E essa água que Jesus oferece é ele próprio. Essa água é o próprio Jesus que habita em nosso coração, e toda religião, todo costume, toda água que bebemos deste mundo, ela pode matar a sede naquele momento. A pessoa diz, eu passo por um momento, ele é alegre, passa aquela felicidade momentânea, mas depois aquilo passa. E aquilo passa. Quando vem Jesus, ele é feliz hoje, ele é feliz amanhã, ele é feliz o mês que vem, ele é feliz o ano todo, ele é feliz. Ele vive a vida toda feliz, porque ele tem um Senhor que ele recorre, ele sabe, ele é a fonte de água. Eu bebi dessa água, eu não tenho mais sede, eu não preciso de mais nada de religião, não preciso mais nada de orientação religiosa, eu tenho Jesus Cristo como meu Salvador. Então, é isso que ele quer passar para aquela mulher, é essa água que ele quer dar para aquela mulher, e ele insiste. Ele sabe que aquela mulher, ele sabe a conduta daquela mulher. Inclusive, voltando um pouco atrás, nós olhamos aqui uma coisa. Essa mulher, ela vai buscar água, não é, ela havia um costume, as mulheres andavam junto. Elas não andavam sozinhas para pegar água. E elas pegavam no lugar. E essa mulher aqui, pela conduta dela, ela era desprezada pelo povo, pela sociedade. Uma mulher que teve quase 5 maridos, isso é um absurdo. Então, os maridos não deixavam suas esposas andar com ela. Ela era uma pessoa de má conduta. Então, ela vai no lugar sozinha, pegar água. Vai levar o seu canto a buscar água no lugar. Ela está sozinha porque ela tinha conduta indesejável perante as outras. Ninguém queria andar com ela, não. Ela era desprezada pela sociedade porque ela levava uma vida totalmente irregular, uma vida totalmente fora daquilo que era normal. Então, por isso, ela era considerada passar por essa humilhação de ninguém querer andar com ela. Por isso que ela está sozinha aqui no poço. Mas veja bem, que maravilha, né? Jesus vai exatamente no ponto.
Porque se ele fosse um lugar onde tivesse muitas pessoas, o diálogo dele seria com essa mulher. Seria um tanto confuso. Mas aqui, olha, tudo encaminha para a obra de Jesus. Tudo vai se encaminhando para o que Jesus quer fazer. Então, ele vai dizer para ela, olha, quem beber dessa água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Pronto. Essa é a fonte que Jesus queria mostrar para aquela mulher, que ela teria uma fonte de água dentro de si mesma. Essa fonte, é claro, essa água significa a habitação de Jesus em nossa vida e ela a água vai jorrar. Qual é a direção que essa água vai jorrar? Não é para um abismo, não é para um lago de fogo, mas para a vida eterna, para os céus. Porque a água, ela tem o seu percurso. Se você, qualquer rio que você for, você vai ver a nascente do rio, mas ele tem um percurso que ele corre. Se você ver a nascente do Rio São Francisco, é uma nascente pequena, mas ele vai se transformando, vai enchendo, e há lugares que ele fica de profundidade muito grande, e ele está banhando Minas Gerais, e vai chegar no Nordeste, e vai passar lá hoje, foi transportado lá para o Nordeste, o Rio São Francisco. Então, o rio tem o seu percurso, e o percurso dessa fonte que Jesus cita aqui é a vida eterna. Ele vai jorrar para a vida eterna. Ele tem um destino, ele tem um caminho que ele vai chegar, que é levar nós para a vida eterna. Então, disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que não tenha mais sede, e não venha aqui tirá-lo. Agora, veja bem, a mulher ainda não entendeu ainda não. Ela não entendeu. Ela falou, se o senhor tem essa água, maravilha, me dá essa água, porque eu não vou ter mais sede, eu não vou ter mais esse trabalho de vir cá buscar essa água. Olha, eu estou sofrendo, olha, o sol está quente, eu tenho que pegar essa água pesada. Talvez eu vou ter que dar 2 viagens hoje ou mais para pegar mais água. Se o senhor me der essa água, que maravilha, que maravilha. O ser humano sempre pensa, eu quero resolver meus problemas, eu quero não ter mais dificuldade. Mas Jesus falou assim, olha, disse-lhe a mulher, dá-me sede, disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-lo. Aí Jesus muda o assunto. Jesus vai começar a entrar agora no assunto do Messias. Agora que ele vai chegar. Ele já deu uma balançada nela, já mostrou alguma coisa. Agora sim o diálogo vai continuar. Os discípulos estão lá fazendo compra. E Jesus está aqui todo envolvido nessa evangelização. Olha, Jesus preocupado com a mulher estrangeira, ele está tirando o seu dia, está ali tomando o sol junto com ela, ao lado naquele poço, o sol está quente, e Jesus está ali, se ele estava com sede, ele não está preocupado com a sede, ele nem vai dizer para os discípulos, olha, quando eles trouxeram comida, eu tento comida para comer, a comida do meu pai, fazer a vontade do meu pai, essa é a minha comida. Ele não está preocupado, ele não vai pegar água aqui, a mulher não vai dar água para ele, não vai dar água para ele, mas ele vai. Mas agora ele vai entrar no assunto, disse, vai, chama o teu marido e vem cá. Vai lá chamar o teu marido. Jesus agora vai tirar da boca dela algo que ele vai mostrar quem ele realmente é. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Eu não tenho marido. Bom, Jesus, se fosse outra pessoa, nunca tinha visto aquela mulher, então ele acreditava nela. Bom, então se você não tem marido, eu pensei, me enganei, me desculpa. Eu me enganei, achei que você tinha marido. Ia chamar ele para vir cá, para a gente conversar. Me desculpa aí, eu pensei que você tinha marido. Só que Jesus não era assim. Jesus sabia de tudo. Jesus conhece tudo. Ele disse, disseste bem. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos e o que agora tem não é teu marido. Isso disseste em verdade. Aí a mulher desmoronou. A mulher entendeu que estava diante de um profeta, no mínimo um profeta. No mínimo um profeta. Porque já falou alguma coisa da vida dela, que um particular dela, uma pessoa que ela nunca viu e nunca tinha visto ela, já falou um particular da vida dela. Ela falou, no mínimo ele é um profeta. E disse-lhe a mulher espantada, Senhor, vejo que és profeta. Ela que está espantada. Eu vejo que o senhor é um profeta. Nossos pais, disse, agora,
ela vai, nossos pais adoram nesse monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar? Que assunto diferente, né? A mulher começou um assunto totalmente diferente aqui agora. Ela mudou a conversa e disse, nossos pais adoraram, onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Ou seja, as pessoas faziam dos lugares como se fosse o lugar que Deus habitasse. Saísse daquele lugar, Deus não estava mais. Deus só está ali. Isso, até hoje, ainda tem alguma semelhança a isso, né? As pessoas ainda têm essas coisas ainda. Os irmãos lembram na pandemia? Muitos irmãos ficaram tristes, não ter culto. Gente, Deus está nos lares, está no nosso coração, em qualquer lugar que nós estiver. Mas tinha irmão que achava que não. O Deus só está na congregação, está lá no templo, lá. Eu tinha que estar lá adorando. E muitos até pararam, irmãos. Muitos até desanimaram, pensando isso. Que tolice, que tolice. É a mesma síndrome dessa mulher aqui. Senhor, nossos pais adoram aqui. Mas os Deus fala que é lá. Onde é que o Senhor está, afinal? Onde é que Deus está, afinal, para nós adorar? Disse-lhe Jesus, olha, vem a hora que nem neste monte e nem em Jerusalém adorarei. Essa hora vai chegar. Vós adorarei o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Então Jesus diz assim, olha, nós, judeus, sabemos sobre a adoração, porque a salvação vem de nós, porque Jesus era judeu. Ele está se referindo a ele. A salvação vem dos judeus, porque Jesus era judeu. Então, ele diz, Deus é Espírito, né? Aí diz assim, olha, em Espírito e verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus não está procurando adoradores fixados em lugares. Ele quer adorador 24 horas. Aonde você estiver, aonde nós estivermos, nós estamos adorando a Deus. Nós estamos adorando, cantando um hino, adorando, dando glória para Ele, adorando, lendo a Bíblia, adorando, orando, em todo lugar. Nós não podemos esquecer. Temos que estar conectados com Deus. Não é o lugar que faz o adorador. É o adorador que faz o lugar. Nós adoramos em qualquer circunstância. Então, Jesus fala assim, os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito, importa que nós também adoremos em espírito e em verdade, porque Ele é espírito. E o Espírito Santo comunica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Paulo diz lá em Romanos, capítulo 8, 16. Então, e a mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, quando ele vier, vos anunciará tudo. Jesus poderia até desanimar aqui, né? Jesus podia desanimar. Puxa vida, estou falando com esta mulher, tanto que eu já gastei com ela, agora ela diz essa palavra tão desanimadora. Como dizendo assim, o senhor é um profeta, né? Mas vai vir alguém muito mais importante que o senhor, que é o Messias. Quando ele vier, aí sim, vai anunciar tudo para nós. Como dizendo assim, o senhor falou aqui para mim, eu vou embora para minha casa, vou contar que eu encontrei com um profeta. Ele já está acostumado a encontrar com um profeta. Ele está acostumado. Então, essa palavra parece que é uma palavra assim, um tanto desanimadora, né? Mas Jesus não desanima. Jesus tem uma alma a ganhar, ele não vai desanimar. Então, disse Jesus a ela, eu sou eu que falo contigo. Jesus declarou, eu sou esse Messias. Nisso vieram seus discípulos, maravilharam. Eles ficaram maravilhados que estava conversando com a mulher. Ficaram impressionados. Por que essa impressão? Porque não era costume deles. Não era costume se deter. Os discípulos eram judeus. Eles tinham essas tradições. Não se detinham em conversar com a mulher. Muito menos samaritana. Muito menos samaritana. E, todavia, nenhum deles disse. Ninguém teve a ousadia de perguntar o que ele falava com ela. Eles não tiveram essa coragem. Ficaram calados. Não disseram nada. Não tiveram coragem de perguntar. Deixou, pois, a mulher no seu canto e foi à cidade e disse àqueles homens. Aí a mulher foi. É o que Jesus queria. Jesus estava de olho, não só numa alma, de olho na cidade.
Jesus queria conquistar a cidade. Não era só uma alma. Aquela alma era o início. Ela seria um evangelista auxiliar de Jesus. Ela ia para Samaria e anunciar Jesus Cristo. Como ela fez? Ela chegou na cidade e deixou seu canto e correu para aqueles homens e disse, olha, vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Eles esperavam também, porque eles conheciam pela lei que Jesus, que o Cristo viria. Não é este o Cristo? Vamos ver, então. Eu penso que é ele, porque ele disse coisas para mim, coisas maravilhosas, e contou toda a minha vida, o que eu passava, o que eu sou, ele contou. Vamos ver, vem cá, vamos ver lá. E o povo, a cidade alvoroçou, espalhou aquilo, e a cidade correu, a cidade parou. É o que Jesus queria. É isso que Jesus queria, anunciar para a cidade, falar do evangelho para eles. Então, aí, nesse período, a mulher vai e volta, os discípulos começam a dialogar com Jesus sobre a comida, foram comprar comida. Aqui está a comida, mestre. Você não vai comer? Ele disse, não, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Essa é a minha comida. Aí vai dizer, não, José e vós, que ainda há 4 meses tem que vir a ceifa, eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Que terra era essa? A terra de Samaria. Olha como é que essa terra está branca. Está prontinha para a colheita. Como ele já estava sabendo, eles vão chegar daqui a pouco. A colheita vai ser feita daqui a pouco, porque eu vou anunciar a minha palavra. Alguém foi na cidade, aquela mulher saiu no despedido de Jesus, só para a cidade, mas Jesus sabia que ela voltaria. E ela não voltaria sozinha. Então Jesus fala aqui da ceifa e os ceifeiros. Bendito o nome santo do Senhor. Porque nisso é verdade o ditado, um é o que semeia e outro é o que ceifa. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Olha, veja bem, o testemunho daquela mulher, que era uma mulher indesejável, uma mulher humilhada, uma mulher desprezada pelos outros, o testemunho dela convenceu a cidade. O pessoal creram nela, acreditaram no que ela falava. E foram buscar Jesus. E foram lá encontrar com Jesus. Então, e eles indo ter com ele, o samaritano, rogaram que ficasse com eles. Olha, os samaritanos fizeram algo que nenhum judeu fez. Aqueles judeus hipócritas criticaram Jesus, procuravam levar Jesus, questões confusas para Jesus, e Jesus rechaçava tudo. E eles perseguiam Jesus. E o samaritano, que eles rejeitavam, recebeu Jesus de braços abertos. E disseram, Senhor, fica conosco. Fica aqui conosco. Anuncia essas coisas boas para nós. E ele ficou ali 2 dias. 2 dias. Falando a sua palavra. Falando tudo. E muitos mais creram nela por causa da sua palavra. Agora, aí eles mudam a situação. Eles passaram a crer em Jesus por causa das suas palavras. E dizia a mulher, olha o que eles vão falar para a mulher. Olha, já não é pelo que disseste que nós cremos. Não, porque nós mesmo temos ouvido, sabemos que esse é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. É a confissão mais sincera. Foi de um povo que não era judeu. Foi de um povo rejeitado. Os judeus nunca confessaram que Jesus era o Cristo, em parte nenhuma. Nicodemos, quando vai ter com Jesus de noite, Nicodemos pertencia à cúpula, da mais alta cúpula dos fariseus. Nicodemos disse para Jesus, olha, mestre, nós bem sabemos que és de Deus. Nós sabemos que o Senhor é de Deus. Porque ninguém faz as coisas que o Senhor faz se Deus não for com ele. Ou seja, eles sabiam, mas não confessavam. Eles preferiam viver debaixo daquele legalismo deles do que confessar que Jesus era o Messias. Mas o samaritano, que era um povo rejeitado, um povo odiado, um povo considerado imundo, eles confessaram. E disseram para a mulher, olha, você falou para nós a verdade, mas agora nós cremos nele, não é por causa da sua causa não, viu? Porque ele falou para nós. O seu testemunho foi bom, mas agora nós já cremos nele, não precisa mais do seu testemunho. Você falou foi muito bom, mas o que ele está falando para nós aqui, nós não temos dúvida nenhuma. Esse era o Cristo desejado. Esse é o Salvador do mundo. Ele chegou, ele está aqui diante dos nossos olhos. Essa foi a confissão daquele povo.
Então, Jesus ficou ali. Glória a Deus. Essa visita de Jesus aqui ao samaritano, nós temos um texto que quando Jesus, no outro evangelho, talvez antes disso aqui, Jesus quer pousada em Samaria. O samaritano nega essa pousada. Eles não conheciam Jesus, mas ele era um judeu. Negaram como se fosse para uns judeus. E alguém até sugeriu, Senhor, vamos fazer como Elias? Vamos descer fogo do céu e acabar com esse povo aqui? Não, vocês não sabem que espírito sois. Jesus já previa esse encontro aqui, já previa tudo isso aqui. Já estava na agenda de Jesus isso aqui. Isso já estava na agenda de Jesus. Então, Jesus tinha um carinho muito grande pelo samaritano. Quando ele ordenou os 70 discípulos, ele disse, olha, ide primeiro as ovelhas perdidas de Israel, não entre por nenhuma cidade que não seja de Israel, nenhuma cidade samaritana. Vocês não entram lá. Vão anunciar primeiro para Israel. Depois é para eles. Mas vão anunciar primeiro Israel, porque Jesus sabia que eles iam rejeitar e o povo ia aceitar. Quando Jesus ressuscita, eles dão uma recomendação para os discípulos. Ide por todo mundo anunciar a palavra. Começando por onde? Por Samaria. Passa lá em Samaria e anuncia a palavra. E os discípulos negligenciaram essa ordem de Jesus. Como judeu, eles se acomodaram lá em Jerusalém e esqueceram de Samaria. Ah, Jesus falou assim, vocês estão esquecidos, né? Vou dar um jeitinho de vocês, lembrar vocês. Levantou uma grande perseguição, Tiago foi morto ao fio da espada, depois foi Estevão, foi apedrejado. E o que aconteceu? Filipe, um dos diáconos, disse, eu vou lá para Samaria, que lá nenhum judeu vai me perseguir, que eles não entram lá mesmo, então eu vou para lá. Era plano de Deus. Chegou ali, anunciou a palavra, eles creram, ele já tinha isso aqui já na mente, já tinha um trabalho que Jesus tinha feito, um trabalho muito bem feito, ele já tinha crido. Quando Filipe anunciou esse mesmo Cristo, eles creram aos montões, a felicidade entrou na cidade, os demônios foram expulsos, os enfermos eram curados, enfim, houve um avivamento glorioso em Samaria. Em Atos capítulo 8, vamos ver esse avivamento. Então, os samaritanos se converteram. Então, é tudo fruto desse trabalho aqui, que começou com a mulher, começou exatamente ao meio-dia, num sol muito quente, começou esse trabalho e vai terminar lá em 8 de Atos, quando Jesus vai terminar, não, vai dar continuidade e Jesus vai entrar, o Espírito Santo vai vir sobre eles, lá em Samaria, em Atos 8. Então, essa é, irmão, o resultado desta palavra. Os samaritanos confessaram que Jesus era o Salvador do mundo. E, enfim, nós aprendemos aqui a maneira que Jesus trabalha, a paciência de Jesus, o cuidado que ele tem. Jesus não faz discriminação, ele não discrimina povo, não discrimina pessoas. Esta mulher é uma pessoa desprezada, uma pessoa rejeitada pela sociedade. Jesus vai exatamente a ela. Ele não vai chegar numa casa de um rico fazendeiro, na casa de uma classe sacerdotal. Não, ele vai procurar exatamente uma pessoa que era a escória da sociedade e vai anunciar para ela, e ela vai trazer os seus concidadãos, e aquilo vai acontecer. Que maravilha! Um grande milagre. Jesus teve aquela paciência com a mulher, mostrou para ela como era a mensagem do Evangelho, e trouxe a cidade toda para ouvir, e a cidade ouviu, se agradou, gostou, disse, fica conosco, você não vai embora, não. Jesus, a intenção aqui no início, disse que Jesus ia passar por Samaria, ele só ia passar por lá, ia para Galileia. Mas essa parada no poço, ele ficou lá 2 dias, falando da sua grandeza, certamente curando enfermo, expulsando o demônio, e as pessoas viram sinais maravilhosos ali. Eles viram sinais que realmente eles tiveram essa confissão, que nós terminamos aqui dizendo, e sabemos que esse é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Essa foi a confissão deles, e eles ficaram felizes. E pouco tempo depois, já talvez, aqui Jesus tem 3 anos de ministério, né? Provavelmente aqui uns 4 anos, talvez, acontece aquele avivamento em Samaria. Então, essas passagens aqui, essa passagem de Jesus ali por Samaria, estava bem viva na mente deles, da maioria deles, porque tinha muito pouco tempo que Jesus operou esse milagre lá. E quando Filipe chega, anunciando esse Cristo, que eles já conheciam, aí eles abraçaram. Aí para eles foi a maior alegria. Eles abraçaram e disseram, não, nós já sabemos quem é esse que você está anunciando,
e a cidade se alegrou grandemente com aquele anúncio do evangelho de Filipe. E depois Pedro e João vai para ali, daquela cidade, quando ele sabe que o evangelho chegou em Samaria, cumpriu aquilo que Jesus falou, né? Jesus pediu, precisou de dar uma balançada neles para eles ir para lá. Jesus pediu para eles não esquecessem Samaria, e agora estão vendo e lembrando das palavras de Jesus. Olha, Deus falou para nós não esquecer de Samaria. Olha o que aconteceu em Samaria. O Espírito, eles se converteram, se batizaram nas águas, e vamos lá impor a mão sobre eles para eles receberem o Espírito Santo também, como nós recebemos. Então, eles foram lá, e nós já sabemos o final da história, né? Como Deus a visitou grandemente, e o Espírito Santo veio sobre eles também, e foi só alegria. É isso mesmo. Aonde Jesus chega, é só alegria. Aonde Jesus chega, o desprezo cai por terra, a humilhação cai por terra, a rejeição humana cai por terra, as burocracias criadas pelos homens cai por terra. Jesus não vai olhar essas burocracias que os homens criaram, não. Ele tem o seu trabalho, na sua, na minha e na nossa vida, a forma dele trabalhar. E se há algum impedimento na nossa vida de ele trabalhar, que alguém diz, isso aqui não tem, isso aqui não pode, isso aqui não deve, olha essa pessoa como é que é. Jesus fala assim, não, eu estou olhando o que eu quero fazer na vida dele, e eu vou fazer. Então, Jesus queria operar, salvar aquela mulher. Ele queria salvar aquela mulher. E não só aquela mulher, mas toda a cidade. Todos aqueles que vieram até ele, eles receberam esse Jesus maravilhoso que nós recebemos também. Que Deus abençoe a todos, e vamos aqui já terminar. Deu exatamente, irmão Júlio, 1h certinho, são 15h31. Glória a Ficamos Deus. 1h nesse diálogo tão maravilhoso sobre esse assunto tão importante. Os irmãos têm Verdade. alguma coisa a perguntar? Ficaram alguma dúvida? Então, Deus abençoe, que explanação maravilhosa do Espírito Santo, mostrando como Jesus, e ensinando nós também a evangelizar, viu? Porque como Jesus falou ali com aquela mulher samaritana, ele teve paciência, não desistiu da alma. Isso foi muito tocante para nós aqui. Por quê? Para nós não desistir das pessoas, para elas alcançar essa misericórdia, como Cristo não desistiu de nós também, né, irmão? Glória a Deus. Eu vou passar para a Irmandade aqui, né? A Irmandade entendeu tudinho, minha querida Irmandade? Entendeu, meus irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Entendemos tudo. Deus abençoe. Entendemos. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, tá bom. Vou fechar aqui, tá? Glória a Deus. Então, tá bom, irmão. Deus abençoe, viu, irmão Raul? Ó, irmão Raul tem que abrir aí, viu, irmão Raul? Irmão Júlio, Oi, mãe paz de Linai. Deus, a paz de Deus, irmão Raul, a paz de Deus, toda Irmandade. Amém. Eu estava acompanhando pelo YouTube, que eu estava fazendo alguma coisa aqui, tive que ouvir pelo YouTube. E eu recebi 2 perguntas aqui, irmão Raul, semelhantes uma da outra. A irmã da Guia, deve ser Maria da Guia, ela colocou um M na frente, né? Deve ser Maria da Guia, ela pergunta o seguinte: se depois que Jesus Cristo fez esse movimento em Samaria, deixa eu entender aqui, se depois que Jesus Cristo fez esse movimento em Samaria, houve mais pessoas lá que se batizaram e que se converteram. Não há relato que Jesus realizou batismo lá. Esses batismos provavelmente vão acontecer quando Cristo morrer, porque o batismo do arrependimento deve acontecer lá em Atos 8, que acontece que Filipe batiza a pessoa lá. Aqui não há relato se houve algum batismo lá. É claro, né, não tem esse relato aqui. Então, provavelmente não foi. Jesus só anunciou o evangelho, eles creu, ele não pregou o batismo ali. Tanto que os discípulos de João, que batizou enquanto Jesus estava vivo, batizaram para o arrependimento, como esses também que batizava, que Jesus batizava aqui, que nós temos no início aqui, batizava para o arrependimento. E Paulo disse, não, mas agora, depois que Cristo morreu, ele estabeleceu, vão batizar para o perdão dos pecados, arrependimento dos pecados e para a salvação. Então, eles vão se batizar, sim, depois da chegada de Filipe lá para anunciar o evangelho, o Cristo, sabe? Como se Filipe tivesse sempre disse, olha, Jesus que passou aqui, pregou para vocês, ele morreu, ele ressuscitou, ele nos capacitou para anunciar a sua palavra, ele continua vivo em nosso coração, e Filipe faz sinais ali maravilhosos, cura, libertação, eles não têm dúvida, realmente,
esse Jesus ressuscitou, é ele mesmo, é ele mesmo. Ali os batismos são realizados. Quando eles realizam o batismo nas águas, e depois vem os discípulos João e Pedro e João, e vão impor a mão sobre eles e receber o Espírito Santo. Mas aqui Jesus não batizou ninguém, não parece que ele batizou ninguém. E 2 dias depois, ele passa para Galileia, né? E 2 dias depois, partiu dali, foi para Galileia. Ficou 2 dias ali, foi para Galileia. Então, não houve batismo. Se houve, não há relatado aqui, mas eu acredito que não, porque eles vão batizar depois, segundo o evangelho que Filipe prega, e aquelas multidões se batizavam, 3.000 almas, 5.000 almas, né? Se batizava em nome de Jesus. Certo, irmã? Sim. Essa... E a outra pergunta? O irmão, está aqui escrito Pedro S., deve ser Pedro Silva, né? Ele pergunta o seguinte: se tem uma pessoa, ele tem um parente que é de um centro de macumba, ele não fala um centro espírita, né? Que pratica essa religião, esses atos. Se Jesus Cristo pode manifestar essa pessoa. Eu não entendi a pergunta. Ele tem vivendo dessa vida, Jesus pode manifestar dele? Esse Jesus Cristo pode ter, ele diz que ele é bem perverso, mas ele quer saber se Jesus Cristo pode manifestar para uma pessoa dessa, se pode ter salvação para uma pessoa dessa. Eu ia falar isso. Nós temos um critério equivocado de nós achar que quem vai batizar são os bonzinhos, são as pessoas honestas, sinceras. Não, ele não fuma, não bebe, aquilo ali só falta ser crente. Só que falta, mas ele nunca batiza. Esses bonzinhos é um problema. É muito complicado os bonzinhos. Então, a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. É claro, você é um filho de pai crente, ele obedece à palavra. Ele já foi criado na igreja. Um dia ele se batiza e ele ingressa na vida cristã. Uou! E nesse mesmo batismo, batiza uma pessoa que era um traficante, uma pessoa bárbara, terrível, cometeu tanta coisa ruim. Aonde a graça operou mais? Nesse filho do pai crente ou nesse outro? No outro. Aonde houve muito pecado, a graça abundou mais ainda. Houve mais graça. Mais graça. Então, esse pensamento que nós temos de vamos anunciar para essa pessoa, não, que ela é muito perversa, ela é muito... Não. Jesus chama todos, não há distinção. Uma pessoa no centro de macumba, ou uma pessoa que vive uma vida dessa, ele pode sim, Jesus manifestar na vida dele, através de um evangelista, e levar essa mensagem de Jesus para ele. O Espírito Santo é que trabalha no coração das pessoas. Então, o Espírito Santo é que vai fazer a obra de conversão na pessoa. A pessoa, por si mesmo, ele não consegue, se alguém não evangelizar ele. Quando o evangelista anuncia a palavra para qualquer pessoa, seja ele o que for, quando anuncia para ele, se a palavra toca no seu coração, quem faz aquilo é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, Jesus falou que o Espírito Santo é que nos convence do pecado. É o Espírito Santo que chega e vai dialogar com você para te convencer que você é um pecador. Se a pessoa ceder aquele convencimento, diferente do que ele for, ele vai obedecer a palavra de Deus e vai se converter e trazer muita alegria para a obra de Deus. Porque, como já disse, né? Aonde abundou o pecado, mais graça derramou-se naquela pessoa. Então, quanto mais a pessoa é mais perdida e obedece a palavra, obviamente que mais graça derramou-se sobre ele. Certo, irmã? Então, glória a Deus, irmão Raul. Mas respondendo direito, tirando a dúvida da irmã, a pessoa, Jesus pode manifestar numa pessoa assim? Pode sim. Não vai manifestar para usar ele como para transmitir alguma coisa de Jesus. Não, ele é um vaso sujo ainda. Mas vai manifestar ele para salvar a alma dele. Aí sim, para salvar ele, e depois que ele salvar, que ele purificar, que ele limpar, aí sim ele vai usar na sua obra para fazer um trabalho missionário, ou que ele quiser usar para outra finalidade. Certo? Sim, irmão Raul. E tem uma outra irmã, o senhor está me ouvindo? Estou ouvindo. Tem uma outra irmã que ela pergunta assim, ela tem 2 filhas, uma das filhas dela é envolvida nas drogas, e a outra filha dela não é batizada, mas é mais tranquila. Só que quando ela fala das coisas de Deus para a filha que é nas drogas, ela vê um sentimento maior. E ela quer saber como ela agir
diante disso que o irmão explicou aqui desde o início do arrependimento, como que ela faz com elas duas? Porque ela vê duas pessoas diferentes e uma aceita mais o evangelho do que a outra. Ela quer saber como que ela introduz essa palavra aqui nelas. E pergunta se está gravado. O senhor gravou, irmão Júlio? Está gravando, né? Sim. Ah, tá, que ela vai mandar para uma delas. É isso a pergunta. Pode falar, pode terminar. É essa a pergunta. Ela quer saber como que ela vai introduzir, como que essa palavra aqui vai chegar nelas. Como que ela faz para introduzir essa palavra, sendo que são as duas não batizadas. Uma está no mundo das drogas e a outra é mais soberana, mas desligada totalmente da palavra de Deus. E uma ela fala da palavra de Deus e ela já fica mais emotiva. A que está nas drogas. Isso faz lembrar a palavra de Jesus, do pai de família que pediu seus filhos para trabalhar. Falou com um, vai trabalhar na minha vida? Ele falou assim, eu vou. E não foi. Falou com outro, vai trabalhar na minha vida? Ele falou assim, eu não vou. E foi. Qual dos dois obedeceu mais? O que falou que não ia e foi. Então, é o caso dela. Mas ela, é o seguinte, ela pode trabalhar essa situação não desistindo das suas filhas, anunciando o evangelho para elas, convidando elas para orar junto com elas, procura trazê-las para Cristo. Quem vai fazer a obra é Cristo, mas ela tem que fazer a sua parte também como mãe. Não pode deixar entregue todas as duas. Todas as duas são aptas para a salvação, precisa ser trabalhada com oração, com jejum, com consagração, e sempre, porque as drogas é difícil, sair da droga não é fácil. Às vezes, por isso que essa que está na droga, ela deseja ter, mas ela não consegue se libertar. Somente Jesus pode libertar a pessoa da vida. E isso, a mãe, o pai, que tem filho, infelizmente, nessa condição, tem que orar muito, não sair dos pés do Senhor, e, se possível, pega essas pessoas, vamos orar juntos, vou fazer uma oração com vocês, ora, põe a mão na cabeça, clama a Deus, enfim, tem que trabalhar ela. A mãe tem que lutar por seus filhos. E essa é a verdade, não é outra pessoa que vai fazer isso. Às vezes, Deus pode até enviar alguém para anunciar, mas a mãe que está dentro de casa, se a mãe é cristã, a Bíblia fala que quando uma pessoa é cristã numa casa, acho que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 7, quando a mulher descrente, o marido descrente, é consagrado pela mulher crente na sua casa, ou vice-versa. Se tem um crente na casa, aquela casa é santificada, aquela casa tem presença de Deus. E se tem presença de Deus, pode buscar, vamos aos pés do Senhor apresentar essas pessoas. Então, os pais que têm filhos desse jeito e são cristãos, devem orar muito por eles e não desistir deles, não. Deus tem uma obra, não desista do seu filho, não desista da sua filha, lute por ela e você vai ver ela restaurada na presença de Deus. Amém, amém. Glória a Deus. São essas perguntas, irmão Raul, que chegaram aqui no meu WhatsApp para mim estar perguntando para o irmão. Tá bom, Deus abençoe. Amém. Bom, então nós vamos terminar, já são 15h42, nós já fizemos o nosso prazo aqui de 1 hora, deu, graças a Deus que deu para nós passar o texto todo. Eu creio que os irmãos não ficou dúvida, né, mãe? Não ficou nenhuma dúvida que nós falamos aqui, né? Não, irmão Raul. Não, tá tudo certinho, é muito gostoso, sabe, irmão Raul? A gente ouvir falar de Jesus Cristo, a hora vai embora. É verdade. Irmão Raul, tem irmãos na nossa aqui, está dizendo como é bom ouvir isso, é muito bom. Verdade, tudo que vem de Cristo é maravilhoso para todos nós. Todos estão dando glória a Deus, aprendendo aqui, e louvado seja Deus. Também teve esse servo de Deus, disse que o Senhor libertou ele da droga desde 1994, está aqui conosco e dando glória a Deus aqui junto de nós. Viu? Louvado seja Deus. Isso é possível. Isso é possível. Deus trabalha, né, na vida das pessoas, e Deus tem poder de fazer essa obra, sim, de libertar a pessoa, seja o que for. O Senhor não tem limite à sua libertação, ao seu trabalho. Glória tá bom? Vamos agradecer a Deus, né? Vamos. Que Deus tem por nós, um dos irmãos, para agradecer. Vamos agradecer a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aí, um dos servos de Deus, agradeço ao Senhor. Como Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Santíssimo Deus, bendito é o teu nome, Senhor. Senhor, manifesta teu poder. Glória Pai. a Deus. Essa tua glória.
Graças te damos, eterno Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh Deus eterno, Santo Deus, Pai nosso que está nos céus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui, Senhor, joelhos curvados na tua presença, para dar graças a ti por tudo, Senhor, neste dia que tu nos tem dado, e sempre, Senhor, nossos corações dobrados na tua presença, glorificando o teu nome, pois esta palavra da mulher samaritana, a qual teu filho Jesus ensinou a ela, anunciando o Pai Celestial, que disse que chegada é a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Hoje estamos vindo, Senhor, Cristo, cumprindo a tua palavra nas nossas vidas, porque, Senhor, hoje nós estamos aqui, não estamos nem em Jerusalém, nem naquela montanha, mas cada um na sua casa, dando glória e louvor ao teu santo eterno nome. Pai, cumprindo todas as escrituras do teu filho, nós queremos dizer que somos felizes por te conhecer, Pai. Pai, Senhor, graças te damos pelos nossos irmãos que estão aqui, as irmãs, os irmãos no YouTube. Senhor, essas perguntas que fizeram, Senhor, que já teve as suas respostas. Senhor, vamos aproveitar, Senhor, e apresentar todos os jovens, homens, mulheres, todos que estão presos na droga, Senhor. Senhor, faz uma obra espantosa no meio deles, Senhor. Entra, Senhor, e põe os teus filhos, que entra no meio deles ali uma grande obra, e libertam eles, e o teu nome será glorificado. Porque nós cremos, Senhor, que muitos deles já estão arrependidos, mas presos por essa droga, Senhor. Só tu pode libertar. E nós cremos, Senhor, que uma palavra, tudo muda na face da terra. Pai amado, também te agradecemos pelos todos que estão aqui. Senhor, teve muitos que pediram orações. Senhor, entregamos todas as orações em suas mãos, Pai. Tu sabes os pedidos de tudo. Senhor, abençoe o teu servo, irmão Raul, também a mim, todos nós que estamos aqui, irmã Irinai, Senhor, o irmão Dom que está viajando, Senhor, irmão Fernando, enfim, todos teus filhos, Pai. Daqui a pouco nós vamos para o culto, rogamos que o Senhor nos acompanhe em nome de Jesus Cristo, Pai, e que o seu Espírito Santo se manifeste, revelando a tua santa bendita palavra também, para alimentar as nossas almas. Senhor, tudo te damos graças, crendo, Senhor, que muitos aqui compreendeu tudo que foi falado em nome do Senhor Jesus nas Escrituras de João, capítulo 4. Tudo te damos graça em nome do Senhor Jesus, que é bendito e eterno. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos encerrar, né, irmão Júlio? Sim, meu querido. Glória a Deus. Deus abençoe. Então, que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, a sua misericórdia, o seu amor, os seus ensinos, a sua palavra permaneça em nossos corações. Deus seja louvado. Amém. Paz Deus Deus, abençoe a Deus todos. abençoe. Amém. Deus abençoe os irmãos. Deus, irmão Raul, Deus abençoe. Paz Deus Deus, abençoe. Mas Deus, Sandrinha. Paz de Deus com todos. Deus abençoe a vocês e a família. Amém. Deus, irmão Raul. Mas Deus ande Deus, Davidson. Deus. Deus com todos. Deus, irmãos. Deus, irmã Irinai. Irmão Júlio, Deus abençoe. Amém. Deus, irmão Raul. Pai de Deus, irmão Amém. Paz Deus, irmão Raul. Irmão Raul. Paz de Deus, irmão Júlio. Deus, irmã Rita. Paz Deus, irmã Mariana. Paz Deus, irmã Pai de Lívia. Deus, irmão Marcos Gonçalves. A paz de Deus, irmão Júlio. Irmã Sandra, paz Deus. Amém. Você está bem, filha? Deus abençoe. Graças a Deus. Amém. Deus abençoe também. Irmã Sandra Novaes, paz Deus, filha. Amém. Amém, irmão. Deus abençoe. Marcos, a irmã Regina Pai de Bertin Deus, irmã também. Isabel Guedes.
Paz, Deus, irmã Regina. Deus te abençoe, filho. Mas Deus! Amém. Amém. Irmãos, Deus abençoe a todos. Mareta, nós estava com saudade de você, viu, filha? Também estava com saudade dos 6. Glória a Deus. Oh, meu Deus, mas tá bom. Deus é bom. Já ouvimos, vemos você aqui. Estou feliz. Falei, meu Deus, e Areta? É correria, as coisas voltaram, né, Mareta? Então tem as lutas do dia a dia, né? Né? Aí, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Mas eu vou estar entrando aqui com vocês de novo, tá bom? Bom, Deus Vem. Irmãos, irmã Neuma, paz Deus, viu, irmã Neuma? Irmã Isabel, Deus te abençoe. Eu vi a irmã colocando aí, ó, na sua Bíblia, observando, né? O gatinho aí, ó, do ladinho, quietinho. Agora tem um cachorro também, né? Ô, irmão Júlio, às Oi. vezes para mim fica meio difícil por causa dos bichinhos, sabe? Às vezes eu não fico ao vivo com os irmãos por causa deles. Mas eu não perco a reunião, viu? Ah, bom. Eu vi, o gato pôs a patinha assim na Bíblia, segurando assim. Eu falei, ó, meu Deus do céu. Tudo junto aí, ó, né? É bonito isso, é muito bonito. Né, Davidson? Não é bonito, Davidson? Mas Deus não tem, Eu cheguei atrasado porque eu estava dormindo. Eu sei. Meus irmãos, agora eu vou pedir licença, sabe por quê? Hoje o culto é mais cedo, né? 6h30. Então, eu tenho que arrumar. Então, hoje tem que fechar essa linha mais cedo por causa do horário, tá bem? Que a saudação da Santa Paz de Deus esteja com todos. Amém. Amém. Deus abençoe. Então, vamos fechar essa linha. Como diz o nosso querido irmão Inácio, pode fechar essa linha, irmão Júlio? Pode. Pode ficar à vontade. Tá bom. Irmão Marcos, paz Deus, Deus abençoe, paz Deus com todos. Fechando essa linha. Estou fechando essa linha.